Fala galerinha, meu nome é o professor Rafael, sou professor de Química e hoje eu vim para mais uma videoaula para vocês, certo? Videoaula passada a gente viu a atomística, a gente estudou os modelos atômicos, a gente viu que vem se desenvolvendo desde 400 anos antes de Cristo, certo? Então, agora recentemente a gente continua estudando o modelo atômico, só que muito mais específico, ok? Então hoje a gente vai trabalhar com semelhança atômica. E para hoje eu trouxe um amiguinho muito especial para mim, particularmente, mas que eu acho que para vocês também. Então, cadê ele? Cadê? Aonde ele está? Poxa, você? Ah, você vai se representar o pessoal do outro lado, não é isso? Valeu, garoto! Ah, tá certo. Agora fique quietinho e para aprender a videoaula, ok? Na hora! Ok, senta aqui, fica quietinho. Bora lá. Então, tirando a brincadeira, vamos ver a videoaula de hoje, que é semelhança atômica, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente pode comparar um átomo com outro e ver suas semelhanças, certo? Como, professor? É simples. O átomo ele possui número de massa, número atômico, número de prótons, que é a mesma coisa de número atômico, número de nêutrons e número elétrico, né? Número de elétrons. Então, equiparando ou olhando suas semelhanças, a gente vê algumas características. E quais são essas características? Vamos lá. Eu tenho cloro 35 de massa e 17 de número atômico ou prótons. Então, A, que é igual a 35, número de massa, Z igual a 17, número atômico, e N igual a 18, número de nêutrons. Ok. Agora, eu vou ter o outro cloro, que por sua vez ele vai ter 37 de massa, vai ter 17 números atômicos ou número de prótons e vai ter 20 números de nêutrons, ok? Professor, como é que eu consigo identificar ou achar, a palavra é essa, o número de nêutrons, ou o número atômico, ou o número de massa? Simples. Lembra daquela formulazinha que vai aparecer lá no cantinho? Ó? Isso, aquela formulazinha que fala A, número de massa, é igual, abre parênteses, Z igual a P, porque número atômico é igual ao número de prótons, fecha parênteses, mais o número de nêutrons. Então, essa formulazinha vocês vão usar daqui para frente muito, ok? Então, eu vou saber o número de massa, número atômico e número de nêutrons através dessa formulazinha, beleza? Mas vamos lá. Qual é a característica, some fórmula, qual é a característica de um elemento que possui o mesmo número de prótons, mesmo número atômico? Pois bem, esses átomos que têm a mesma semelhança, o mesmo número, nós chamamos isso mesmo, nós chamamos de isótopos. Isótopos. Por que isótopos, professor? É simples. Chamamos de isótopos todos e qualquer elementos que possuem o mesmo número de prótons ou mesmo número de atômico, certo? Z igual a P. Lembrando que o número de massa é diferente e número de nêutron diferente. Vamos lá, uma dica do professor. Isótopos. P-O-S no final. O P, ele pode te caracterizar, te facilitar a saber que todo isótopos possui o mesmo número de prótons iguais. Então, se é o mesmo número, são iguais. Isótopos, mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, ok? Passando à frente, nós vamos ter uma característica aí, uma observação bem detalhada. Qual? E uma particularidade dos isótopos. Eu tenho o hidrogênio com massa 1, eu tenho o hidrogênio com massa
2, e eu tenho o hidrogênio com massa 3. Qual a diferença desses isótopos? Lembrando, o mesmo elemento, carga, quantidade de número atômico iguais, o hidrogênio 1, o hidrogênio 2, o hidrogênio 3, ambos 1, 2 e 3. Número de massas, mas o número atômico do primeiro é 1, número atômico do segundo é 1, número atômico do terceiro continua sendo 1. Aí vem um detalhe. Quando isso acontece com o hidrogênio exclusivamente hidrogênio, eles vão mudar o nome, ok? Quando o hidrogênio possui uma quantidade de massa igual a 1, eu chamo ele de prótio. Pois bem, possui quantidade de massa igual a 1, ele é o prótion. Quantidade de massa igual a 2, deutério. Quantidade de massa igual a 3, trítio. Então, essa é a característica em particular do hidrogênio. Por que em particular do hidrogênio? Simples. Porque isso só acontece com hidrogênio, de mudar o nome, tá? Só acontece de mudar o nome com hidrogênio. Ué, e é? É. Só existe essa particularidade, ok? Qualquer outro elemento isótopo, logicamente, que tiver o mesmo número atômico, massas diferentes, continua a mesma nomenclatura, o mesmo nome. Nós temos agora um exemplo do carbono. Carbono 12 chama-se carbono 12. Carbono com a massa 13. Carbono 13. Carbono com a massa 14. Carbono 14. Então, nós temos mais um exemplo. 3 elementos que são carbonos, que só vai mudar o número de massa e o mesmo nome, só mudou a terminação. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Ok? Tá entendendo a diferença? Se fosse o hidrogênio, como nós temos lá em cima, muda o nome. Como não é o hidrogênio, é qualquer outro elemento. Eu dei o exemplo de carbono, o nome não vai mudar. Só o nome não muda. Então, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Ok? E isso só acontece de mudar o nome com hidrogênio. Belezinha? Então, vamos à frente. Existe outra particularidade que eu vou mostrar agora a vocês. A gente mostrou que quando são números iguais, números atômicos iguais, são prótons. Números de massa iguais. Como é que se chama? Vamos lá. Eu tenho o cálcio que possui massa igual a 40, número atômico igual a 20, número de nêutrons igual a 20. Eu tenho o potássio, número de massa 40, número de nêutrons 21 e número atômico 19. Ok. Como é que eu vou saber? Usando aquela formulinha que eu estou colocando agora, aqui em cima, certo? A igual, abre parênteses, Z igual a P, fecha parênteses, mais N, certo? Usando essas fórmulas, vocês conseguem descobrir a quantidade, os valores do que você procura, certo? Seja massa, prótons, ou número atômico, ou nêutrons, belezinha? Vamos para frente. Qual é a semelhança desses dois elementos? Qual é? Isso mesmo. É o número de massa. Você pode ver que o cálcio ele possui 40 de massa e o potássio possui 40 de massa. Então, quando isso acontece e o número atômico e o número de nêutrons for diferentes, o elemento chama-se de isóbaros. Eles são isóbaros entre si. Eles são iguais ao número de massa entre si. Ok? Vamos lá. Recapitulando. Se ele for isóbaro, se esses elementos forem isóbaros, isso quer me dizer número de massa igual. Aquele detalhinho, professor, aquele bizuzinho, pois é, isóbaros. A do bar, o A é a letrinha que representa a quantidade de massa. Então, quando for isóbar,
isomassa. Tá vendo? Ó? Isobassa. Então, a quantidade de massa iguais. Então, isobaros, massas iguais. Ok? Detalhezinho só para você fixar na cabeça. Mudando, vamos ver outra semelhança de outro elemento, certo? Colocamos aí o mesmo elemento, cálcio, certo? E o potássio. O cálcio agora, por sua vez, possui 40 de massa, possui 20 de número atômico e possui 20 de nêutrons. Muito bem. O potássio teve uma modificação. A massa do potássio agora é 39. O número atômico do potássio é 19. Consequentemente, fazendo aquela calculinho com essa formulazinha aqui em cima, vai nos mostrar que o número de nêutrons do potássio vai ser 20. Igual ao elemento anterior, igual ao cálcio, que está aí um do lado do outro. Então, quando esses elementos possuem o mesmo número de nêutrons, nós chamamos eles de isótonos. Pois é, eu ia dizendo, nêutrons iguais, isótonos. Possui o mesmo número de nêutrons. Detalhezinho, dicasinha do professor. Bora lá. Isótonos. N antes do O. N representa o número de nêutrons, quantidade de nêutrons. Então, quando for isótonos, eu já sei que aqueles elementos lá bonitinhos, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Ok? Detalhezinho importante para fixar na sua cabeça e você ver que química não é difícil. É fácil, fácil, fácil. Belezinha? Mais uma característicazinha que eu vou mostrar a vocês. Quando eu falo em relação a íons, eu tenho o cátions, o ânions. Pois bem, quando um elemento iônico ele é um cátion, isso quer dizer o quê? Que o sinal dele é positivo, certo? Quando eu tenho um elemento iônico com carga negativa, isso quer dizer que o elemento é ânion, é um elemento ânion, ok? Então, eu tenho um cátion e eu tenho um ânion. Positivo, negativo, igual no exemplo que vocês estão vendo aí. O primeiro elemento, eu vou ter um íon positivo, então eu tenho um cátion. Esse cátionzinho, ele vai possuir o quê? A imagem nos mostra número de massa igual a 23, número atômico igual a 11 e número de elétrons igual a 10. Ué, tem uma observação que eu vou já fazer a vocês. Só um minuto. Próximo elemento, eu tenho carga negativa. Tendo carga negativa, então eu tenho um ânion. Pois bem, esse ânion ele possui massa 16, número atômico 8 e número de elétrons 10. Só um minuto que eu vou molhar a garganta. Pois bem, então vocês estão vendo a diferença aí entre o número atômico e o elétron, a quantidade de elétrons. O próximo é uma característicazinha que a gente já tinha visto. Vamos lá. Número de massa, 20. Número atômico, 10. E, consequentemente, número de elétrons, 10. Por quê? Simples. Se liga aqui na formulinha aqui em cima. É simples. A dica. O átomo, quando ele é nêutron, que é esse elementozinho, o terceiro, ele não é nêutron, ele não possui carga. Então, eu posso dizer que Z igual a P igual a E. Acabou. Eu digo que número de atômico é igual ao número de prótons, que por sua vez é igual ao número de elétrons. Isso só acontece quando o elemento for nêutron. Ele não tiver carga, ele não for um íon. Beleza? Agora, quando um elemento ele for iônico, aí já muda. Vocês viram nos 3 exemplos aqui. Ele já muda. Z, número atômico, continua sendo igual ao número de prótons. Positivo. E
diferente do número de elétrons. Ok? Então, quando é um elemento iônico, Z é igual a P. Só que eles são diferentes de E. Essa é a característica importante. O número atômico é diferente do número de elétrons quando o elemento for iônico. Belezinha? Então vamos na frente. Quando, nos 3 exemplos que eu mostrei, eles são semelhantes em quê? Mesmo número de elétrons. Quando isso acontece, eu posso chamá-lo de isoeletrônico. Então, o elemento isoeletrônico tem semelhanças atômicas, semelhanças com a mesma quantidade de elétrons. Isso chama-se isoeletrônico. Beleza? Aquela dica, professor, de novo. Elétrons. Isoeletrônicos. Mesma quantidade de elétrons. Belezinha? Então, recapitulando, nós temos 4 semelhanças atômicas. Primeira, isótopos, pós, P, mesmo número de prótons. Isóbaros, B com A, Ba, mesmo número de massa. Isótonos, nós, mesmo N, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Se liga na dica do professor e não esquece mais nunca. Agora nós vamos fazer 2 exercícios para vocês, para fixar melhor. Vamos lá. Eu tenho 4 elementos, certo? O primeiro elemento, ele tem massa igual a 80, número atômico igual a 35. O segundo elemento, nós temos massa igual a 80, número atômico 36. O terceiro elemento, nós temos massa igual a 81 e o número atômico 35. O quarto e último elemento, nós temos massa 81 e número atômico 36. Pois bem, pergunta, olha a questão. Isso é uma típica questão da Universidade Católica de Recife, certo? Onde você tem que marcar VOF. Veja que tem 20, 21, 22, 23, 24. Isso significa o quê? A primeira coluna ela é verdadeira e a segunda coluna ela é falso. Então, se o primeiro item 00 for falso, você vai marcar o quadradinho na segunda coluna. E aí sucessivamente. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Bora lá. Ele fala que o item 1 e o item 2 são isótopos. Vamos lá, vamos ver. Item 1, A igual a 80, Z igual a 35, N igual a 45. E o item 2, nós temos A igual a 80, Z igual a 36, N igual a 44. Qual é o detalhe? Ele fala que são isótopos. Isótopos são o mesmo número de prótons. E esses dois elementos são o mesmo número de massa. Então, essa questão está falso. Muito bem. Marca o quadradinho na segunda coluna no 0. Positivo. Ok. O item 2, 1 em 1, no caso, ele fala que o elemento 2 e o elemento 4, eles são isóbaros. Eu sei que o elemento 2, ele possui 80 de massa, número atômico 36 e número de nêutron 44. E o elemento 4, no caso o quarto elemento, possui massa igual a 81, número atômico 36 e número de nêutron 45. Para ser isóbaros, eles têm que ser número de massa iguais. E aí não são. Questãozinha 1 em 1 é falso. 2 e 2, ele fala que 1 e 4 são isótonos. Isso relata que se for isótonos, é o mesmo número de nêutrons. Muito bem. Então vamos lá. 1 e 4. 1 possui número de nêutron igual a 45. E o item 4 também número de nêutron igual a 45. Então, eles são, sim, isótonos.
Ok. Questãozinha 2 e 2, verdadeiro. 3 e 3. O item 2 e o item 4, eles são isótopos. Quando eu falo isótopos, eu estou falando que é o mesmo número de prótons. Vamos lá. O número de prótons do item 2, ele tem 36. E o número de prótons do item 4, ele tem 36. Então, possuem o mesmo número de prótons. Muito bem. Então, a questão é verdadeira. Positivo. Marca lá, quadradinho na primeira coluna, dizendo que é verdadeiro. Ok. Por final, o 4,4, ele relata. Item 3 e o item 4 são isóbaros. Para ser isóbaros, eles precisam da mesma massa. Então, o item 3 ele tem 81 de massa, número atômico 35 e o número de nêutrons 46. O item 4 ele possui também 81 de massa. Então, o item 4,4 ela é verdadeira. Muito bem. Então, recapitulando, o 00 é falso, o 1 e 1 é falso, 2 e 2, verdadeiro, 3 e 3, verdadeiro, 4 e 4, verdadeiro. Ok? Próxima questão. Essa questão ela é mais extensa e ela tem uns detalhezinhos que se você está aí, não se ligar, você vai perder. Você vai errar. Então, perde a questão. Vamos lá. Um elemento B possui 20 nêutrons. O elemento B, ele é isótopo ao elemento A. Beleza? Que, por sua vez, o elemento A, possui 18 prótons. Então, A tem 18 prótons. E o elemento B, que ele está falando lá, é isóbaro ao elemento C, que, por sua vez, tem 16 de nêutron. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o elemento A, B e C apresentam, respectivamente, A, B e C, números atômicos iguais a. Vamos lá saber. Uma dica que eu falo para todos os meus alunos. Pega uma questãozinha dessa, destrincha a questão. O que é destrinchar a questão? É simples. É nada mais, nada menos você pegar a questão e colocando todas as informações que você tem. Como assim, professor? Simples, desse jeito. Eu tenho 3 elementos. O elemento A, o elemento B e o elemento C. Beleza, apareceu aí para vocês. Ele me diz que o B ele tem número de nêutron igual a 20. Ok. Ele me diz que o elemento A ele possui 18 prótons. Apareceu aí. E ele me diz aí uma dica. Ele diz que A e B são isótopos. Se eles são isótopos, isso quer dizer que B também possui 18 de número atômico. Olha a dica aí. Entendeu? Então, se A e B são isótopos, eles têm o mesmo número atômico. Beleza? Acontecendo isso, eu vou achar quem está faltando em B. Por quê? Porque eu já tenho 2 números, já tenho 2 valores. Número de nêutrons e número de prótons. Falta achar o número de massa. Vamos achar? E eu vou achar com que fórmula? Aquela formulazinha que eu passei para vocês, que todo mundo tem que saber. A igual a Z mais N. Ok? Vamos substituir na fórmula, nós vamos ter A, número de massa, igual a 18 mais 20. Número de massa do elemento B, nada mais, nada menos do que 38. Outro pulo do gato. Ele me diz que o elemento B, ele é isóbaro ao elemento C. Se eles são isóbaros, isso me diz que o elemento C também tem 38 de número de massa. Ok? Só que ele me dá mais um detalhe. Ele me diz que o número de nêutrons do elemento C é 16. Sabendo 2 números do elemento C, eu tenho como saber o número atômico do elemento C. Que a questão me pede o quê? Número atômico de A, número atômico de B, número atômico de C.
Até agora só falta achar um número atômico de C. Usando que fórmula? Isso mesmo. Qual é a fórmula? A igual a Z mais N. Certo? Usa essa fórmula. Só que nessa questão em excepcional, eu não tenho um número de C. Então eu troco. Eu tiro o Z, coloco no lugar do A e o A no lugar do Z. Só que com isso, logicamente, matematicamente, a gente troca o sinal. Beleza? Então vamos lá. Então eu fico com a nova fórmula que fica Z igual a A menos N. Belezinha? Vamos substituir e vamos achar o número de nêutron, o número de prótons, o número atômico do elemento C. Achando esse último número atômico, eu já posso marcar na questão a letra E, pois número atômico de A é 18, número atômico de B, 18, como mostra, e o número atômico de C é 22. A única alternativa correta que me mostra isso é a alternativa E, de elefante, só um minuto, ou E de elétrons, ok? Pois bem, galerinha, hoje nós vimos o quê? Nós vimos semelhança atômica, certo? 4 dicasinhas aí legais eu passei para vocês, certo? Quais são elas? Isóbaros, terminou com ba, a, número de massa, iguais. Isótopos, P no O, pos, número de prótons, iguais. Isótonos, N no O, nós, número de nêutrons, iguais. E isoeletrônico, E de elétrons, iguais. Então nós temos aí 4 dicasinhas para você. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Não esquece de me seguir no Instagram e de me seguir no Telegram, pois lá eu vou postar várias atividades para vocês e mais curiosidades. E hoje eu fico por aqui com meu amiguinho, seu amiguinho, aqui na minha casa, e vocês ficam aí na casa de vocês. Até mais e um bom dia para vocês. Tchau!